nós individualizarmos. Eu costumo ouvir todos os senadores, tenho que ouvir. Porque 10 horas, 1 minuto. Eu queria Nós seguimos ao vivo aqui no Live CNN, aqui na CNN Brasil. E atenção para a imagem que já está aparecendo para você aí na tela. Temos a instalação da CPI da Braskem sobre o assunto conectado a Maceió, conectado às Alagoas, o desabamento de uma mina, a remoção de mais de 60 mil pessoas da região no entorno dessa mina, e foi feita toda a movimentação que resultou neste momento que você está vendo agora, às 10 horas e 2 minutos, a abertura de uma CPI, a CPI da Braskem. Neste momento, o senador Otto Alencar está com a palavra, está ali já comunicando algumas informações. Então, nas próximas horas, nós permaneceremos conectados nos dois assuntos, CPI da Braskem e também a sabatina de Flávio Dino e de Paulo Gonet. Vamos ouvir um pouco o que está sendo dito neste momento na CPI. O presidente Lula chamar todos os líderes, Vossa Excelência é um líder importante do seu estado, para a conversa. A minha cabeça foi de manhã, o senador Fernando Farias viu aqui, chamar para fazer uma reunião entre nós mesmos, para que não chegasse a termo de ter um debate que não seja de ordem parlamentar, com a linguagem ética, dentro de um respeito mútuo a todos os membros da CPI, sobretudo vocês lá de Alagoas, como é do meu estado. Eu não tenho um inimigo no meu estado. Eu não sei se eu tenho um adversário no meu estado. Eu nunca disse uma palavra ácida e dura contra ninguém. E ganhei todas as eleições, são 8 vitórias. Então, isso não contribui absolutamente para nada. É a questão técnica, saber como foi que aconteceu isso. Quem foi o técnico que autorizou a extração em demasia da salgema do subsolo lá de Maceió? Quem autorizou? Como foi feito? Como é que a Braskem atuou? E punir. Vossa Excelência quer isso, e o senador Renan, da mesma forma, que é o autor do requerimento, que é a mesma coisa. Portanto, eu, na experiência de vida que eu tenho, só quando há uma provocação muito forte. Eu já fui provocado aqui dentro, mas na ordem da ciência, pelo ex-presidente da República, que negou a ciência e que nos acusava, que fazia vídeos. Quando tem uma provocação, a gente responde a provocação. Nunca respondi no nível dele, porque o nível dele era de palavras duras, palavrões, acusações que não eram corretas. Eu respondia com a ciência. E nós conseguimos, com a ciência, mostrar que ele estava errado. Não como uma resposta que ele nos dava aqui, agredindo a imprensa, agredindo as mulheres, agredindo os senadores, me ameaçando, como várias vezes eu fui ameaçado. Renan também foi, em aeroporto, dentro aqui de Brasília, em restaurantes, o senador Contarato foi. E não resolveu nada, absolutamente. O que aconteceu foi a derrota dele. Até porque o presidente Lula tem virtude para ganhar, mas também ele perdeu muito para ele mesmo. Entendeu? Então é isso que nós queremos. A minha preocupação é fazer com isenção, com imparcialidade, uma investigação que seja justa e que a imprensa seja punida. E que o maior prejudicado não está aqui nesse colegiado. Aqui desse colegiado tem todos que estão aqui, têm acesso a todos os bens e serviços que a sociedade moderna pode dar no nível mais alto. Agora, quem perdeu a casa, quem não tem um banheiro, quem perdeu o lugar de morar, esse é que tem que ser restaurado na sua dignidade e também naquilo que ele perdeu de bens materiais. Então eu peço a Vossa Excelência, ao senador Renan, que nós vamos procurar fazer dessa forma. Eu acho que nós podemos perfeitamente fazer a eleição do presidente, do vice, e depois, com a concordância de todos, se houver eu ficarei contra isso, se houver uma dissidência, não pode ser esse, nós faremos. Entendeu? E fica para depois. Eu acho que agora não podemos deixar de instalar. Sabe por quê? Porque amanhã eu vou dizer que não foi instalada porque existe uma vontade de um ou de outro não querer investigar. E nós queremos investigar. Essa é a grande realidade. Então, eu não vou ceder a palavra ao senador Eduardo Gomes, que é um pacificador. Eu tenho uma admiração por ele tão grande. Eu tenho uma admiração tão grande por ele, que quando ele pacificava aqui o Senado na época do Bolsonaro, naquelas brigas todas, viram? Quando ele pacificava aqui o plenário naquelas brigas do Bolsonaro,
ele pacificava e me pacificava também, né? Porque eu era oposição. Aí eu botei o apelido nele. Sabe qual é o apelido que eu botei nele? Eu queria ser você, Eduardo. Presidente. De tão gente boa que ele é. Eu queria ser você, Eduardo. Presidente Otto, eu quero agradecer, primeiro parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, o senador Cajuru pela vice-presidência, o senador Omar pela presidência. A definição apenas presidente, além de fazer o cumprimento aos senadores e senadoras e à população de Alagoas, do Nordeste, de Maceió, fazer uma observação, presidente, da nossa condução aqui nessa CPI. Tanto o senador Wellington Facundes, que é nosso líder do bloco, quanto eu e o senador Irã também, que faz parte do bloco da oposição, nós entendemos que essa CPI precisa da máxima atenção com relação ao que ela significa pela sua característica. Primeiro, a gente tem um papel crítico sobre CPIs aqui, já histórico na casa, desde que eu era deputado federal, porque a CPI precisa ser observada pela festa quando eu digo festa, eu digo a conquista política da instalação, sempre visando o último dia, a entrega do relatório. Se não tiver coerência com os fatos, acontece o que aconteceu com dezenas de CPIs que foram desmentidas ao longo do tempo e que foram até processadas de uma outra maneira. Então, essa CPI ela tem uma característica completamente diferente, presidente. Ela é a primeira CPI que eu conheço, nesses últimos 30 anos de Congresso Nacional, que tem um fato determinado todo dia. É só ligar a televisão e saber que avançou mais 1 metro, avançou meio metro, diminuiu 5 centímetros. Então, eu queria pedir e registrar aqui a presença do partido na comissão, principalmente pela coerência e entender que vai ser impossível resolver a política nessa CPI, porque é uma CPI que tem temporalidade do problema grave que Maceió e que a Alagoas atravessa, já que tem muitos anos de exercício e várias empresas e vários responsáveis e várias pessoas que terão que responder sobre o que está acontecendo. Por isso, eu quero registrar que a gente não vai conseguir resolver isso tudo em 4 anos de responsabilidade, mas estaremos aqui, presidente. Eu acho que, na questão do equilíbrio, realmente a gente tem que concordar que quanto mais isenção e autonomia o relator tiver do presidente, melhor para o desenvolvimento da CPI e para o seu objetivo principal, que é apurar. Então, a gente chega com esse espírito e com vontade de trabalhar, porque é a nossa responsabilidade, mas sabendo que é a primeira CPI que eu vi na minha vida que tem um fato determinado a cada dia. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, senador Cajuru. Deseja falar alguma coisa? Presidente Otto, eu vou ser objetivo aqui. Como juvenil desta casa, eu tenho que demonstrar também um histórico em CPI, nesses 5 anos de mandato. O senhor estava presente na CPI de Brumadinho, quando eu era membro titular. Infelizmente, o relatório final trazia uma observação em que a empresa que lembra a Braskem, a Vale, ela estava sendo inocentada. Aí eu apresentei um relatório como voto separado. Votei com você. E tive o voto do Otto e, por unanimidade, eu derrubei o relatório. Portanto, eu tenho uma história de CPI. A CPI da Covid, desculpem, mas ela só existiu e evitou milhões de mortes porque eu entrei com uma ação no Supremo Tribunal Federal e, na época, convidei o amigo Alessandro Vieira para que assinasse essa sugestão que eu dei, porque senão não haveria CPI da Covid. Tanto que o jornalista e historiador Marco Antônio Villa faz um reconhecimento em seus comentários de que para ele foi a CPI mais importante da história do país, a mais completa, e eu também penso assim. E como ela deu exemplos, eu tenho certeza que essa aqui também vai dar exemplos. E com essa experiência também jornalística que eu tenho de 45 anos de carreira, especialmente na área da investigação, recebedor de prêmios por investigações, eu quero contribuir e dizer, para fechar, que confio plenamente na capacidade, na integridade do senador Omar Aziz como presidente, para ele saber escolher com bom senso o relator melhor para esta CPI, que tem tudo para fazer história, como fez a CPI da Covid. Obrigado. Agradeço
ao senador Jorge Cajuru, e todos sabem da indicação do senador Omar Aziz para presidente e o senador Jorge Cajuru para vice-presidente. Eu consulto as lideranças sobre a possibilidade da escolha do presidente e do vice-presidente por aclamação. Tranquilo. Como? Tranquilo, presidente. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência, vota contra então, porque eu vou colocar... Não, já Porque se não houver aclamação, tem que colocar em votação. não. Para o meu voto ser decidido aqui, eu gostaria só de ter esse Referente à segunda